Boa tarde, pessoal. Nessa videoaula a gente vai ver como criar relatórios usando o Delphi, tá? Só para deixar claro para vocês, né, para não existir nenhuma dúvida aí, relatórios, quando eu falo em relatórios, tá, vem aquela parte de impressão, né, documentos impressos, contendo dados do sistema aí, tá? Eu não vou poder aprofundar muito nisso aí por uma questão de tempo, mas eu vou passar para vocês a parte básica. Vamos fazer um relatório básico de clientes. E aí depois, né, dependendo da turma e do tempo que tiver disponível aí, eu vou deixar vocês montarem, baseado nessa videoaula, os demais relatórios, né? Então vou fazer um relatório básico, simples, e depois vocês vão fazendo os relatórios mais elaborados, né, envolvendo pesquisas SQL mais elaboradas com o banco de dados, para poder gerar dados estatísticos aí na forma impressa, tá certo? Para começar, né, o que a gente vai fazer vai ser criar um novo formulário. Então vai em File, New, VCL Form Delphi. Esse formulário ele não vai ficar visível, ele não será mostrado para o usuário em nenhum momento. A gente só criou esse formulário só para poder colocar aqui os componentes que vão ser usados para gerar o relatório, tá? Só para centralizar os componentes aqui. Então, ao invés de colocar os componentes lá no formulário principal, né, como a gente fez com alguns deles, como os image list, né, ou a lista de ações, a gente vai estar colocando ele nessa unit aqui, tá certo? Só por isso, né? Então, não precisa ficar preocupando em configurar se vai ser MD Child, se vai ter tamanho grande ou pequeno, o caption, se vai ter ícone ou não. Isso é irrelevante, tá certo? Procura na aba de ferramentas aí, ó, a paleta Fast Report 4. Essa aqui é a ferramenta padrão de relatórios que vem com o Delphi a partir do Delphi XZ2, tá? Versões mais antigas costumavam trabalhar com o Rave Report, mas parece que foi descontinuado, tá certo? Enfim, existem várias e várias ferramentas de relatórios que podem ser usadas com o Delphi ou com o C++ da Embarcadero, tá? Todas têm um princípio de funcionamento bem parecido, a forma de trabalhar acaba sendo parecida. Algumas são mais completas, outras nem tanto, né? O Fast Report tem parecido ser bem completa aí, né? Tem bastante opções, tá? Então, Fast Report 4, pega o primeiro componente da lista, TFRX Report, e coloca um dele aqui, tá? No nosso formulário. Como a gente vai trabalhar com dados que vêm do banco de dados, vocês vão pegar para cada acesso à tabela ou query que for ser usada, vocês vão pegar um TFRX DB dataset. Então, no caso, como eu vou trabalhar só com a minha tabela de clientes, né, eu vou colocar apenas um DB dataset. Quando vocês forem fazer o segundo, terceiro, quarto relatório, vocês vão adicionar mais um FRX Report para cada relatório. Então, vou fazer um relatório de funcionário. Eu já tenho um relatório aqui de cliente, eu vou adicionar mais um para funcionário, tá? Isso é para vocês não criarem confusão, tá? E vão adicionar também, se funcionário for uma tabela só, não tiver dados relacionados, mais um DB dataset, tá? Se for uma query, mais um DB dataset, e assim por diante, tá certo? Então é um report para cada relatório e um dataset para cada tabela que estiver fazer parte desse relatório. É assim que vai funcionar. Vamos renomear aqui, né? Então esse cara aqui vai ser o nosso FRX cliente. E esse cara aqui vai ser o nosso FRX DB cliente. Então mudei os nomes aqui, né? Configurando o nosso dataset, vocês já sabem, né? Procura a propriedade dataset, que é o responsável por acessar a tabela ou a query. Busca no DM Cantina, né? Que é o nosso dicionário de dados. DM Cantina é o nosso dicionário de dados. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui, acho que vai ser ZTB cliente, né?
Vamos ver aqui, ó. DM cantina, né? Isso, olha lá, ó, ZTB cliente. Então o dataset vai ser dm cantina.ztb cliente, tá? Então aqui é basicamente isso, tá, pessoal? Para identificar melhor, né? Vocês podem colocar esse username aqui, ó. Observe esse username, frxdb dataset 1, né? O que vamos colocar aqui, ó? Cliente. Então esse aqui é o nome do componente para programação em Delphi, que a gente pode fazer para acessar o componente na programação em Delphi, como vocês já estão acostumados, tá certo? Esse daqui vai ser o nome dentro do nosso relatório, tá? Então isso aqui já não é mais dentro do Delphi, isso aqui já vai ser dentro do relatório. Vocês vão conseguir ver melhor quando a gente começar a edição do relatório aí. Então, um report, um DB dataset, né? Vamos começar a edição do nosso relatório. Dá um clique duplo aqui no report e ele vai abrir para a gente, olha só. A gente não está mais no Delphi, né? Ele está abrindo para a gente aqui a janela de edição do relatório no Fast Report. O que a gente tem aqui, tá? Aqui a gente vai ter a nossa barra de ferramentas com todos os itens que a gente pode adicionar nesse relatório, tá certo? Se encontram aqui, né? Itens para adicionar texto, imagens, né? Enfim, né? Dados do sistema, vamos ter algumas opções aí, tá? Aqui vai ser o nosso Object Inspector, igual vocês têm no Delphi, tá? Vai ser as propriedades de um item. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui uma caixa de texto, né? Com a caixa de texto selecionada, todas as propriedades que aparecem aqui pertencem à caixa de texto. Se eu selecionar a página, né? Vindo aqui no Report Tree selecionar a página, todas as propriedades que aparecem aqui pertencem à página, né? Eu posso selecionar tanto por aqui quanto por aqui, ou direto clicando no item aqui na página, tá certo? Então aqui são as nossas propriedades. Também não tem segredo, tá, pessoal? É só fazer o que vocês já estão acostumados, é só uma questão de ler e traduzir, tá? Lendo e traduzindo você já tem uma boa noção do que é. É claro que não dá para eu ficar explicando para vocês, né, o que é cada uma das propriedades. Isso faz isso faz aquilo. Não dá, né? E não dá para vocês ficarem decorando também o que é cada uma das propriedades, também não dá. Vocês não conseguem gravar aí nem de uma semana para outra que vocês fizeram, né? De lá ficar gravando propriedade por propriedade aqui. Então a questão é ler, tá? É ler e traduzir. Se não sabe ler inglês, não sabe traduzir inglês, já cansei de falar para vocês. Tem que ir lá no Google e traduzir no Google, ou começar a andar com um dicionário de bolsa aí, tá certo? Mas não tem condições de vocês ficarem decorando isso daqui. Em todo caso, né, selecionando uma propriedade, ó, ele ainda vai trazer a ajuda dessa propriedade aqui embaixo, ó, dizendo o que é, né, uma breve descrição do que é. Olha lá, tá? Então é uma coisa que não tem segredo aí, tá certo? Então o que a gente tem aqui, né? Barra de ferramentas, propriedades, a nossa árvore de objetos, né, que vão ser os componentes que a gente tem no relatório aqui, na estrutura de árvore. A própria folha, né, que seria a nossa folha de sulfite, ou a nossa A3, A2, né, dependendo da configuração do formulário, né. Nossa própria folha aqui onde a gente vai editar o relatório. E aqui a gente vai ter a parte de dados, né? Se venham eles do banco de dados, ou do próprio sistema, ou funções, né? E classes aqui que são usadas no nosso Rave Report, nosso Fast Report, né? Rave Report é o que já saiu de uso, tá? O nosso Fast Report, tá certo? Aqui em cima a gente tem atalhos para poder editar de uma forma mais rápida e mais fácil os nossos componentes, formatação de fonte e alinhamento no geral, tá? Se vão ter borda, se não vão, né?
algumas das propriedades que a gente consegue trabalhar aqui, né, a gente tem um atalho aqui para funcionar, tá certo? Basicamente é isso que vocês precisam saber por enquanto, tá? Na nossa próxima videoaula a gente vai ver como tá trazendo os dados de fora do FAST para aqui, né, para o relatório, e como tá montando o visual do nosso relatório aí, tá? Até daqui a pouco, né, pessoal?